meu amigo Roberto Barcelos, agrônomo por Botucatu, não precisa falar o apelido dele de Botucatu, tá? Mas é para mim uma das pessoas que tem a visão mais clara sobre produção de carne, que no fundo é o que a gente faz aqui no melhoramento, aqui no GNA, tá? O Roberto, a resposta sua é maior ainda. Obrigado. Eu não sei quem é mais louco, ele que me convida ou eu que aceito. Eu estou acostumado a falar para pecuarista, para dono de frigorífico, para varejista. Bom, eu quero falar 30 anos em 35 minutos para vocês. Essa é a minha vida profissional nos últimos 30 anos, onde eu fiquei dedicado 10 anos com produção animal. Desafios da cria, desafios da recria, desafios da terminação. E foram meus primeiros 10 anos profissionais, 1995 para frente. Depois eu tive um outro ciclo de 10 anos que eu passei na indústria frigorífica. Uma escola fantástica, um aprendizado enorme, por muitas questões, mas talvez a principal dela é que todos os dias eu ia no curral do frigorífico, depois no dia seguinte eu ia no abate, no outro dia eu ia na desossa. E eu comecei a ver coisa que não estava escrita nos livros de veterinária, de zootecnia, de agronomia. E o último ciclo de vida profissional é o que eu estou vivendo hoje. Eu me aproximei muito do mundo da gastronomia, me aproximei muito das marcas de carne, do desenvolvimento das marcas de carne. Eu tenho o prazer de ter uma marca própria em sociedade com uma grande indústria. E me aproximei muito do consumidor final. E a grande mudança, e que me ajuda muito hoje, é que eu deixei de ter uma visão cronológica da cadeia de produção e eu inverti o jogo. Eu fui conversar com quem consome carne para entender aquilo que eu precisava produzir. E esse exercício foi assustador. Quando eu descobri que o que a gente produz não está nada alinhado com o que o consumidor quer consumir. Esse caminho inverso é muito comum em outras áreas da indústria, outros produtos de varejo, mas em pecuária de corte, talvez seja uma grande novidade, e eu vim fazendo isso ao longo desses 30 anos, mas hoje eu tenho uma visão completamente contaminada. Porque quando eu vejo produção animal, e hoje eu sou consultor de pecuária, eu sou consultor de indústria, eu sou consultor de varejo e marca de carne, não sou representante nem do produtor, nem da indústria, nem do varejo. Me dá o direito de falar mal de todo mundo, mas eu sei onde aperta o calo de cada um. Eu conseguiria ficar uma hora em cima disso aqui. Será que o que a gente faz dentro da porteira está alinhado com o que a indústria quer? Será que o que a indústria faz está alinhado com o que o consumidor busca? Eu vou além. Um atrevimento meu vir hoje aqui. Eu sou agrônomo. Continuo sendo agrônomo. Talvez eu já fui um agrônomo e passei a ser um administrador de interesses distintos, antagônicos. Eu fico equilibrando o prato dentro da cadeia. Quando eu saio da porteira, vou para a indústria. Quando eu saio da indústria, vou para o varejo. Quando eu saio do varejo, vou para o consumidor. Então é um atrevimento meu vir conversar com vocês, que são super mais qualificados do que eu, que deixei de ser agrônomo e passei a ser um administrador de problema. Mas essa visão poluída que eu tenho é que quando eu vejo um animal, eu já imagino o potencial da carne que ele vai produzir e o potencial de mercado que ele tem. Quando eu vejo um produto final carne,
eu tento remontar qual foi o sistema de produção que foi desenvolvido para chegar naquele produto final. São números super conhecidos, mas para mostrar que o Brasil é o único país do mundo com condição de atender a demanda mundial por proteína vermelha. Brasil e Paraguai. Não dá para comparar Brasil com Paraguai. O Brasil surge como o maior potencial de dobrar a produção, triplicar a produção. Através do que? Uso de tecnologia. A gente precisa aumentar 40% da produção de carne para atender a demanda mundial de 2050. Como que eu aumento 40% da produção de carne? Com tecnologia, genética, nutrição, sanidade, manejo, instalações, pastagens. São essas ferramentas que são as ferramentas de nós técnicos, agrônomos, veterinários e zootecnistas. Isso é tudo muito bom para o nosso negócio e mostra que se a profissão nossa era a profissão do futuro, o futuro chegou. Durante muitos anos eu olhava e falava, mas por que do futuro, que nunca chega esse futuro? Chegou o futuro. Só para um exercício rápido, o que representa aumento de 40% da produção de carne, a gente esquece. Eu só vejo, viajo o Brasil inteiro, eu vejo recria intensiva a pasto, terminação intensiva a pasto, mega confinamentos, que era de 20 mil, passou a 40 mil, de 40 mil está indo para 80 mil. Será que a gente não está esquecendo que o boi gordo de hoje foi o boi magro de ontem, que é o bezerro de anteontem? Eu não vejo na mesma proporção intensificação de cria, como eu vejo intensificação de recria e intensificação de engorda. Está aí uma belíssima de uma oportunidade para quem volta a olhar para esse mundo da cria, para quem está envolvido no mundo da genética. Eu, na minha visão de agrônomo, somente depois de 30 anos de atividade profissional eu falo com todas as letras. Eu nunca dei tanto valor para a genética como eu dou hoje. E eu falo isso agora e vou falar no final da apresentação. Para eu aumentar 40% da produção de carne vermelha, eu preciso fazer nascer 700 milhões a mais de bezerros. Problema de vocês fazer isso. Todo artigo que a gente lê, toda reportagem que a gente vê, mostra isso. Demanda global aumentando, proteína 2% ao ano. Como eu disse para vocês, eu falo para produtor. Isso aqui é uma grande provocação, porque eu mostro a grande evolução da suinocultura desde 1960 até 2028, nos índices de leitão fêmea ano, quilo por fêmea ano, taxa de conversão de 1960 de 14 para 43, de 1950 para 5.500 quilos, conversão de 5,8 para 1,9. Baseado em quê? Tecnologia, genética, nutrição, sanidade. Pergunta para um produtor de suíno qual que é hoje. Qual a taxa de conversão dos seus animais? Ele te responde. E se ele for bom, ele te responde para a segunda casa decimal. Porque a diferença do lucro e do prejuízo talvez esteja na segunda casa decimal. O que o suíno come? Milho, soja. Mesma coisa na agricultura. A grande evolução ao longo dos anos se deu na base do uso de tecnologia traduzida por genética, nutrição, sanidade, instalações. Olha a evolução.
1930, 1,5 kg, 105 dias, com conversão de 3,5 para 1. Hoje, 40 dias, 2,400, conversão de 1,6. Olha o avanço da musculosidade, melhorando o rendimento de desóssea. Os animais se tornaram uma máquina de produção de carne. Pergunta para um produtor de ave qual que é a taxa de conversão. De novo, com a segunda casa decimal, porque a diferença do lucro e do prejuízo talvez esteja na segunda casa decimal. O que o frango come hoje? Milho, soja. Não perguntem para um produtor de bovino qual que é a taxa de conversão dos animais dele, porque ele não sabe. Como ele se dá o luxo de trabalhar numa atividade que concorre diretamente com ave e suíno, sendo muito mais ineficiente do que ave e suíno, e ele se dá o luxo de não saber. O que o bovino começou a comer recentemente? Milho e soja, concorrendo com proteínas muito mais eficientes do que a nossa. Eu fui num confinar recentemente, um dos palestrantes deu uma informação, um dado assustador. Falou que 50% das fazendas de gado de corte deixam a atividade nos próximos 20 anos. Por baixa tecnologia, por problema de gestão, por amadorismo, por etc. Quem não encarar pecuária bovina como agricultura e suinicultura vai fazer parte da estatística. Uma frase que eu vi recentemente é a coisa mais assertiva possível. Fazer pecuária de corte com baixa tecnologia é a maneira de empobrecer sorrindo. Olha que interessante esse gráfico. Opa. Quem são os maiores produtores de carne do mundo? Desde 1960 a 2022. E ali a gente vai perceber que o Brasil começou a se destacar. Por quê? Porque ele já começou uma lição de casa. Eu falo que é uma lição de casa de sobrevivência. Porque quer queira ou não, a gente tem a necessidade de implementar tecnologia para ser mais competitivo. E aqui que passa a ter um grande erro, porque as pessoas em anos mais desafiadores abrem mão de uso de tecnologia para tentar baratear custo, mas ao contrário, em anos mais desafiadores, somente através do uso da tecnologia é que eu vou ser mais competitivo. Só que o produtor brasileiro não tem essa leitura. Quem está errando nisso? Será que somos nós, técnicos? Está aí, fotografia atual. Estados Unidos, maior produtor de carne do mundo. Brasil, segundo maior produtor de carne do mundo. Interessante isso? Talvez sim, talvez não, mas é a fotografia atual. O assustador dessa informação vem na sequência. Os Estados Unidos tem 87 milhões de cabeças e produz 20% mais carne que o Brasil, que tem 200 milhões de cabeças. Vou falar de novo o que eu acabei de dizer. Os Estados Unidos tem metade do rebanho do Brasil e produz 20% mais carne. Por quais fatores? Diversos. Eu não vou entrar no mérito da pecuária americana, mas por eficiência reprodutiva, por intensificação, por eficiência biológica, por peso de carcaça, por implante anabolizante, etc, etc. Mas esquece tudo isso. Vamos focar no principal questão. Peso de carcaça. A cada 2 animais abatidos nos Estados Unidos, é equivalente a gente abater 3.
Talvez essa seja a principal diferença deles terem um rebanho metade do nosso e produzir 20% mais carne. Isso já começou a mudar. O nosso peso de abate começou a aumentar. As estratégias de produção estão colocando animais mais pesados para diluir o custo da relação de troca, para diluir o custo do prêmio do quilo do bezerro, que há poucos anos atrás era mais fácil de trabalhar do que hoje. Nos próximos anos vai ser mais difícil. Então a gente vai precisar de mais tecnologia para ser mais eficiente em diluir mais quilos de carne comprados 20 a 30, 40% mais caro do que o do boi gordo. Será que a gente já tem tecnologia para pagar no bezerro 50% mais no quilo do que do boi gordo? Se não tem, corram atrás, porque já o quilo do bezerro vai valer 50% mais do que o quilo do boi gordo. Um bife on dairy nos Estados Unidos valendo 500, 700, 800 dólares de $1.000 de 10 dias de vida. Não tem bezerro. Eu falei para o Márcio, esse é um slide que eu roubei dele. Pelo menos uma vez por semana eu uso. Mas para mim isso aqui é fantástico. E se tem um lugar certo para mostrar isso aqui, é aqui hoje. Obrigado, Márcio. Grande campeão Angus de 1960. Eu vou arredondar aqui para ficar mais fácil. O animal batia na cintura das pessoas que tiraram foto atrás. Deu. Grande campeão Angus de 1980. Eu gostaria de saber o que passou na cabeça dos produtores da genética Angus nas reuniões de bastidores, dizendo o seguinte: pô, eu estou achando que o nosso animal está baixo demais, hein? Está batendo na cintura. Tive uma ideia. Vamos aumentar? E 20 anos depois eles transformaram aquilo naquilo. Mas por qual objetivo? Por qual estratégia? Quem definiu essa estratégia? Será que eles ouviram a indústria frigorífica? Será que eles ouviram o varejista? Será que eles ouviram o consumidor? Eu garanto que não. 1988, seguiu a linha. 96, opa, apareceu a cabeça das pessoas, pelo menos. Até chegar em 2020, um animal muito mais equilibrado, um animal que conversa muito melhor com quem produz, porque o animal com certeza vai ter uma eficiência biológica melhor, uma conversão melhor, um rendimento de carcaça melhor. Ele conversa muito bem com a indústria frigorífica, porque ele vai ter um bom yield grade e um bom quality grade, um bom rendimento de desóssea. E ele conversa muito bem com o consumidor. Ele quer rendimento para baixar preço, baixar custo de produção, mas ele quer quality grade, que ele quer marmoreio, ele quer gordura subcutânea, porque é o perfil do consumidor americano. Podemos copiar e colar aqui para o Brasil? Talvez sim, talvez não. A gente foi além. Mas quer ver que interessante? Olha essa mudança aqui, ó, 96, onde começou a aparecer a cabeça das pessoas, coincide com o início da ultrassonografia nos Estados Unidos. Aqui, eu não vou nem me atrever a falar dessa ultrassonografia, porque temos grandes referências do tempo. Mas foi fundamental
para eles alinharem os objetivos e a estratégia de produção. Uma pergunta para vocês: será que os melhoramentos genéticos do Brasil estão alinhados com qual objetivo? Para atender o objetivo do pecuarista? Será que ela está pensando em atender o objetivo da indústria? O consumidor já entrou nessa conversa ou ainda não? De 1980, a carcaça pesava 204 quilos, em 2015 a carcaça pesando 360 quilos. Eles conseguiram aumentar a área do olho de lombo, que é o corte do contrafilé entre a 12ª e a 13ª costela, sem influenciar a deposição de gordura, mas atendendo uma expectativa do consumidor por marmoreio. E é isso que a gente precisa se decidir daqui para frente. A área do olho de lombo, para mim, talvez seja a principal característica que mexe no bolso do produtor. A área do olho de lombo, a cada 100 kg de peso vivo, talvez seja muito melhor de desenvolver um animal que vai ter a melhor conversão alimentar e a melhor rendimento de carcaça. Por outro lado, vai ser esse animal que vai ter o melhor rendimento de desossa. Eu ainda nem entrei na questão do marmoreio nessa nossa conversa. Por que eu não entrei no marmoreio? Porque eu ainda não entrevistei o consumidor. Eu vou entrevistar daqui a pouco o consumidor. Olha que interessante isso aqui. Wild Grade de 1 a 5 e Quality Grade Prime Choice Select. A gente tem que ter a noção do que a gente fizer como estratégia de seleção, a gente vai influenciar em toda a cadeia. Para o americano, mais vale um animal que tem um bom rendimento e um pior quality grade do que um bom quality grade e um baixo rendimento. Mas é lógico, rendimento mexe no bolso. No Brasil a gente começou a falar de marmoreio, e se a gente separar os animais que têm mais marmoreio, são os que têm menor área de lombo. Quer dizer, em cada bife que está sendo vendido hoje no Brasil com marmoreio, vem o subsídio do produtor, porque ele está assumindo um custo de produção maior do que ele está recebendo pela indústria frigorífica. Está claro o que eu falei? Animal que tem bom marmoreio no Brasil são os que têm pior área de lombo. E se eu ficar só nesse critério de seleção, eu estou produzindo um animal caríssimo. E a distribuição dessas características dentro da pecuária americana é o seguinte: 30% seria um animal choice Wild Grade 3, que é a maior quantidade de indivíduos, mas tem gente que olha para isso e fala: eu gostaria de ter um animal prime Wild Grade 1, é somente 1% da pecuária americana. Então a gente tem que ficar nesse Wild Grade de 1 a 3 com características de qualidade, de choice acima, pensando em produtividade e agregação de valor. Se eu não for pensar em agregação de valor, talvez faça sentido eu nem levar em pauta quality grade. Mas eu vou começar a conversar com o consumidor daqui para frente. Só para vocês entenderem o que eu quero dizer, porque às vezes eu estou falando com o pecuarista e eu estou falando grego. Mas o Wild Grade 1 é que tem uma área de lombo proporcionalmente a uma gordura subcutânea
muito melhor e propicia um rendimento de desossa melhor do que o Yield Grade 5, por exemplo, onde tem uma proporção de área de longo menor em relação à gordura. Sabe a diferença de rendimento entre esse perfil de carcaça e esse perfil de carcaça? Talvez 10% de rendimento de desossa. Sabe o que representa 10% de rendimento de desossa? 20% o quilo da carne produzido. O mesmo animal, pago R$6.000, com diferenças de rendimento de desossa, eu consigo produzir o quilo da carne desse animal 20% mais barato do que esse. E a indústria frigorífica está mandando gente embora por causa de 0,5% de ganho. Se ele soubesse que a mudança do perfil da carcaça traria ganhos de 10, 15, 20%, ele começaria a olhar diferente a estratégia genética dentro das fazendas de gado de corte. Talvez seja motivo da indústria frigorífica comprar o sêmen e dar de presente para os clientes, com a garantia de comprar de volta esse produto. Quanto custa um sêmen? R$30. Um sêmen bom, porque sêmen ruim tem de 20 para baixo. Olha o que eu quis dizer para vocês aqui, ó. 2 animais de R$350 a roupa, R$7.000 cada animal. Um de Yield Grade 5, 65% de rendimento. Vai produzir 1 kg de carne a R$35,89. Esse de Yield Grade 1 vai produzir 1 kg de carne de R$29,90. O mesmo animal pago R$7.000, esse vai produzir a 35, esse vai produzir a 29 e dá 20% mais barato. Olha que animal lindo, maravilhoso. Olha que carcaça linda, maravilhosa. Olha que carne linda, maravilhosa. Olha o que a Globo não mostra. Produzir gordura é caro pra caramba. Vale a pena produzir gordura? Depende. Conversa com o consumidor lá na ponta o quanto ele está disposto a pagar. Se você produz gordura e não é remunerado, você vai receber do frigorífico esse cheque. A coisa que o frigorífico mais gosta é receber carcaça com boa gordura sem pagar nada mais por isso. Ele te dá um tapinha nas costas e você vai tomar o cafezinho tirado na hora. Só. Bom, depois de 30 anos atuando em todas as etapas da cadeia, vieram alguns aprendizados endossados pela ciência. Primeiro, dentro do mesmo lote de confinamento, eu tenho diferenças absurdas dentro da mesma faixa de peso, dentro do mesmo grau de sangue, dentro da mesma raça, dentro da mesma idade, dentro do mesmo tempo de engorda. Só que um tem 90 de AOL e o outro tem 55 de AOL. Um tem 15 de AOL para 100, um tem 9 de AOL para 100. Um tem 6 de marmoreio e um tem 2,8. Um tem 2 de EGS, um tem 15 de EGS. O consumidor, ele só vai remunerar melhor se ele sentir que o seu produto tem previsibilidade. E o seu produto só vai conseguir previsibilidade se ele tiver consistência de qualidade. E para eu ter consistência de qualidade, eu preciso tirar essas variações. Vou falar o contrário agora. Qualidade, com padronização, eu ganho consistência. Com consistência, eu ganho previsibilidade. Com previsibilidade, eu ganho fidelização. Nós só nos fidelizamos a produtos e marcas previsíveis. A marca de carne que vocês consomem no seu churrasco de final de semana tem previsibilidade?
são consistentes. Sabe o que significa ser consistente? Que todas as vezes elas são iguais. Nenhuma marca de carne no Brasil tem consistência. Principalmente porque a maioria das marcas de carne no Brasil começam no curral do frigorífico para frente. E eu consigo consistência se eu controlar acasalamento, a escolha do pai. Quem que é a mãe? No tema carne de qualidade, acabou escolher sêmen por fertilidade. Eu vou fazer IATF. Qual que é o sêmen que mais emprenha? Quantas vezes vocês já ouviram isso? Eu gosto daquela vaca porque ela me dá um bezerro por ano. E aí, pode ser que o bezerro por ano seja ruim. Olha que interessante esse trabalho. Fazenda Carioca, lá do Pará, Castanhal. Chove 3.000 milímetros por ano nessa fazenda. Opa! F1. Vamos acelerar aqui o tempo aqui, ó. Animais comprados, engordados, abatidos, rendimento de carcaças 53,14. O que a gente vai falar? Uma fêmea, está ótimo. 53% dá um bom rendimento para a fêmea. Aí, em vez de comprar, ele selecionou a vaca, fez um acasalamento dirigido por ultrassom, colocou o sêmen do touro, escolhido a dedo com dólar bife, com 1% de carcaça. O rendimento foi para 58%. Ele selecionou por quality grade e por yield grade e atingiu os objetivos. Por quê? Porque o consumidor dele paga por isso. Esse é outro trabalho fantástico. Olha que interessante. Todos vocês estão acostumados com o índice de eficiência biológica. Eficiência biológica é quilos de matéria seca consumida por arroba produzida. 140 quilos de matéria seca consumida por arroba produzida é um índice muito bom. Médio é um índice bom. Um boitel hoje tem 145, 150. Por quê? Pela variabilidade dos animais. Mas aqui nesses animais a gente teve uma média de 139. Por quê? Porque os animais têm uma média de AOL de 56,8. Vamos evoluir aqui. Para eu ter uma média de 56,8, eu tinha dentro do lote animais de 48 e animais de 67. Se eu falei que 139 é uma média boa de eficiência biológica, os animais que tinham o AOL de 48 me deram uma eficiência biológica de 158. Em compensação, os animais que tinham 67 de AOL me deram uma eficiência biológica de 120. Esse animal come 20 quilos de matéria seca a mais para produzir a mesma arroba. O quilo da matéria seca hoje é 1,45. Ele vai produzir a mesma arroba 10, 15% mais barato. E se eu for pensar em preço, esse lote me deu 1.600.000, esse lote me deu 36 mil, na média 600 mil. Olha que loucura! Por que a gente ainda está produzindo esse tipo de animal? Não, porque é o que mais emprenha na IATF. É a minha vaca fértil ruim. Bom, aí a gente vai conversar com o consumidor. A gente se atreveu a fazer na carne um estudo de marketing que se chama Design Thinking. Design Thinking é entender como funciona a cabeça do consumidor na tomada de decisão de compra na carne. E apareceu nesse estudo dois perfis. Opa!
Perfil 1, Dona Palmeirinha. Para mim é a personificação da avó de todos nós. Eu penso numa dona de casa fazendo compra, vem na minha cabeça a Dona Palmeirinha. É um erro, porque tem homem solteiro de compra dia a dia, tem mulher solteira, tem... E por outro lado, veio a figura do meat lover, do churrasqueiro, do apaixonado por carne. Eu não vou ter tempo para falar isso, obviamente, mas tem uma diferença de sexo que está nessa foto. Tem uma diferença de geração que também está nessa foto. Se eu tivesse tempo, eu ficaria mais 1 hora falando sobre geração X, Y, Z, ética, perfil de consumo, etc. Não vou ter tempo. Uma próxima oportunidade. Mas eu vou focar no principal. Por que essa senhora compra carne? Por necessidade. Ela tem um orçamento familiar a cumprir. Se a carne bovina está cara, troca por frango, troca por carne de porco, troca por ovo, trocava por ovo, troca por salsicha. Por que esse cara compra carne? Por prazer, por necessidade e por prazer. Quem compra alguma coisa por prazer, sobe a régua, sobe o nível de exigência, está disposto a pagar mais por um produto melhor. Preço não é limitação. Aqui, preço é limitação. Essa senhora não quer gordura. Já viu a dona de casa conversando com a açougueira? Ela fala: ó, limpem, está muito sujo, hein? Ó, tira aquela pelanca. O autosserviço de carne para o dia a dia é ausência de gordura. Essa senhora nunca ouviu falar sobre marmoreio. Quando eu jogo essa questão para o outro perfil de consumidor, ele exige gordura. Porque gordura é sabor, sabor é prazer. Ele quer gordura. Ele exige hoje marmoreio. Ele está disposto a pagar 2, 3 vezes mais num bife do que o mesmo bife sem marmoreio. Agora eu volto para vocês. O programa de melhoramento que vocês fazem, ele está conversando com a Dona Palmeirinha ou com o meat lover? Porque são estratégias antagônicas. O melhor dos mundos nunca vai ser o melhor do outro mundo. Dia a dia, já ouviu falar no Boi 777? Isso é fantástico. O pessoal da Apta de Colina desenvolveu talvez uma tecnologia que é o equivalente ao aves e suínos. É uma genética superior com um sistema nutricional em todas as etapas de produção, para produzir um animal de 20 meses com 20 arrobas. Para mim, essa é a tecnologia em pecuária de corte mais próxima do que existe em tecnologia de avicultura e suinicultura. Macho inteiro. E Brasil é macho inteiro, Nelore. Olha o que começou a aparecer nas fazendas de produção do Brasil. Isso é o auge da genética com o auge da nutrição num rebanho comercial. A eficiência biológica de animal desse é próximo de 120. Qual que é o grau de acabamento dessa carcaça? Escasso, mediano. Porque se você entregar essa carcaça além do mediano, você está entregando muito mais do que você está sendo remunerado. E você está abrindo mão da eficiência biológica melhor a favor do quê? Olha o curral. R$
5 quilos, 415 de carcaça, 58,9, 80% de leite num abate comercial. Por que eu falo abate comercial? Porque um abate comercial com um abate de prestação de serviço tem 2% de diferença de rendimento de carcaça. O prestador de serviço deixa mais quilos na carcaça. De repente ele presta serviço de desossa, depois ele cobra mais no quilo do desossado. E um abate comercial vai te limpar mais essa carcaça. Ah não, mas eu gosto de cruzamento. Ah, então você gosta de cruzamento? 626 quilos, 363 de carcaça, 58% de rendimento, 100% dente de leite com 126 de eficiência biológica. Esse é o aves e suínos da pecuária de corte do Brasil. Essa é a carne imbatível do Brasil. É a carne mais barata do mundo. E é essa carne que vai atender a demanda mundial por proteína vermelha em 2050. Não confundam carne e commodity. É para atender a demanda mundial e atender o consumidor do dia a dia. Carne de qualidade é nicho de mercado para poder atender pessoas de melhor poder aquisitivo. Olha isso. Matupá, no Frialto, um cruzamento de uma raça continental com Nelore, chama asturiana essa raça. Olha o perfil de carcaça, olha a idade do animal. Essa carcaça rende 60% de rendimento de carcaça e 80% de rendimento de desossa. Esse é o chamado frango de granja. E no fim de semana? Aí muda tudo. É possível produzir carne de alta qualidade, tanto dentro do universo do Nelore quanto do cruzamento industrial, com as raças britânicas. Não é privilégio de nenhuma raça produzir carne de qualidade. Por que são fêmeas? Porque eu não vou entrar no mérito da briga da castração do macho inteiro versus macho castrado. O mercado brasileiro condicionou a engordar fêmeas para o mercado de qualidade de carne. Ah, mas por que eu não faço o macho castrado? Eu poderia fazer o macho castrado, porque a eficiência biológica do macho castrado é melhor do que a eficiência biológica da fêmea. Só que ninguém faz isso porque o custo de aquisição da fêmea é melhor que o custo de aquisição do macho. Então essa conta ela equilibra um pouco. Olha a carcaça. Olha o produto. Esse produto foi feito com fêmeas, 50% Nelore e 50% outros. E puxando a brasa do meu bife ali, aqui é a marca que eu tenho em sociedade com o frigorífico Frigor. A gente mata 1000 animais por semana. Onde a gente está chegando? Esse produto está conversando com quem? Na base de qual critério de seleção? O yield grade, quality grade ou os dois? Porque se não for os dois, a gente está correndo um risco de assumir um custo de produção maior do que a remuneração. Tem que ser os dois. E está acontecendo uma coisa no Brasil, eu tenho mais 5 minutos talvez? Está acontecendo uma coisa no Brasil é que a gente aprendeu que pecuária daqui para frente se chama pecuária de precisão. Há 20 anos atrás a gente começou a ouvir sobre a agricultura de precisão. A melhor coisa que aconteceu é nesse centro-oeste o agricultor entrar na pecuária. Por quê? Porque ele ensinou o pecuarista a produzir. O agricultor é disciplinado. Ele trabalha em cima de um calendário. Tem dia correto de plantar. Não tem sábado, não tem domingo. O pecuarista deixa para segunda-feira. Ele põe culpa no acaso. Sabe o que é pôr culpa no acaso?
esse ano está ruim de fertilidade, de prenhez, porque não choveu. Não choveu, não veio pasto. Não veio pasto, o gado não tem score, ele não entrou em cio. Ele não se prepara para um ano mais desafiador. Isso, quem está trazendo muita mudança de estratégia é quem faz carne de qualidade, porque ele tem um compromisso do bezerro para dali para frente começar o projeto dele. Mas por que eu falo de uma mudança de conceito? Porque hoje gestão exige identificação individual. A gente ouve sobre rastreabilidade, a gente já fica puto. Acha que lá em Brasília eles estão decidindo como a gente tem que fazer as coisas. Mas o pior cenário da rastreabilidade é de fato a rastreabilidade, porque isso seria uma ferramenta de gestão individual para eu tomar decisão. Com essa identificação individual e os programas de gestão, a gente começou a fazer alguns relatórios comuns na indústria, que são os BIs, os Power BIs. Eu faço o relatório que eu quero, e aqui são mais de centenas de milhares de animais abatidos que me trazem essa resposta em relação à eficiência biológica e em relação ao custo da arroba produzida. Vou traduzir para vocês aqui, dentro do mesmo confinamento, mais de 100 mil animais avaliados, eu tenho um animal que me produz uma eficiência biológica de 94 até 278, uma arroba produzida de 100 a 300. F1 Angus, de 94 a 200. Arroba produzida de 122 a 331. Olha que loucura, a gente está assumindo ainda o custo de produção de animais de baixa qualidade. E na FEICORT, muito feliz, uma das palestras que eu assisti, que mostra que muitos desses animais aqui são filhos de boi de boiada. Se eu não estou enganado, os números que apresentaram na FEICORT foi que ainda 50% das vacas de corte são colocadas com boi de boiada. E 95% dos animais inferiores nos confinamentos são filhos desses touros com essas vacas sem seleção. Essa foto ficou emblemática. E a leitura errada dessa foto é achar que o certo é produzir Ferrari e o errado é produzir Fusca. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que é possível produzir Ferrari, vender Ferrari e ter resultado, da mesma forma que é possível produzir Fusca, vender Fusca e ter resultado. Só que para produzir Ferrari, ela consome 50 quilos mais matéria seca do que para produzir Fusca. Tomem cuidado. Quem está pagando essa conta para vocês? 50 quilos mais matéria seca para eu produzir Ferrari do que para produzir Fusca. Sabe quanto representa isso numa possível premiação? 20%. Em resumo, ou recebe 20% para produzir Ferrari, ou não produz a Ferrari. Foque na produção de Fusca. Esse é um trabalho muito legal também, um Yield Grade 2 com Yield Grade 5, animal engordado, abatido, fatiado, animal engordado, abatido, fatiado. Esse tem 66% de carne magra, 18% de gordura e 16% de osso. Esse tem 42% de carne magra, 44% de gordura e 13% de osso. Pergunto para vocês, qual desses dois é melhor? Pergunto. Qual que é melhor? Melhor para quem? Para o pecuarista, produzir esse aqui é mais barato que esse. Quanto mais barato? 50 quilos de matéria seca por arroba produzida. E para a indústria frigorífica,
Qual desses dois é melhor? Depende. Qual que é o perfil da indústria? Se é commodity, esse aqui tem 1 quilo de carne produzida 20% mais barato que esse. Foram os números que eu mostrei para vocês. E para o consumidor, qual desses dois é melhor? Depende. Quem que é o consumidor? A dona Palmeirinha ou o meat lover? Devolvo para vocês. Os programas de melhoramento que vocês estão envolvidos, está produzindo e focando nesse aqui ou nesse aqui? Daqui 20 minutos eu vou embora. Eu tenho outro compromisso. Eu deixo isso aí para vocês. Porque isso é fruto do design thinking conversando com o consumidor. Vocês vão ter que responder isso. 2026 será fruto da tomada de decisão dessa próxima estação de monta, 27, 28, 29. E a escolha correta vai influenciar no seu bolso. Desempenho, conversão, rendimento de carcaça, eficiência biológica, potencial de mercado que essa carne poderá atingir. Depois de 30 anos, eu garanto que não tem nada mais barato do que o custo da genética. O que está acontecendo no mercado? Tem gente que já está fazendo acasalamento dirigido, está selecionando vaca por ultrassom, está escolhendo sêmen a dedo. E olha que interessante isso daqui. 2023, abatido em 3 Lagoas, Frigodil, lote de fêmea, raça Nelore, 24 meses, 518 de peso vivo, 321 kg de carcaça, 62% de rendimento de carcaça. O futuro passa por genética. O futuro passa por acasalamento. O futuro passa por descarte de vaca. A coisa que eu mais gosto de fazer hoje é descartar a vaca. Eu chego lá, cada puta vaca linda vai para o abate. A O para 100, pessoal. E quer saber a revolução disso tudo? Nutrição genômica. Esse rendimento é bom para uma fêmea? É que vocês não prestaram atenção na qualidade de carne que ela produziu. Eu matei muito vaguio que não deu esse nível de qualidade de carne. Isso é uma novilha 100% Nelore. Dentro do grupo da confraria da carcaça do Nelore. Está aí o presidente que vai endossar isso para vocês, nesse programa novo que está surgindo dentro da BCZ. Esse é o maior gargalo hoje dos programas de carne de qualidade. A maioria deles é F1, do sêmen de um touro escolhido por qual critério? Talvez sem nem muito critério, por preço, por fertilidade na IATF, e que até pouco tempo atrás não vinha para o Brasil o top do top dos Estados Unidos. Hoje vem para o Brasil o top do top dos Estados Unidos e do Canadá. Então o que é bom lá já temos à disposição aqui. Por quanto? Por R$30. Por R$35. Agora, colocar esse sêmen numa vacada comercial comum, será que vale a pena? Ou vale a pena fazer o exercício de entender qual que é o seu perfil de vaca para fazer o acasalamento correto? Por que eu falo isso? Porque a realidade hoje, das 1000 novilhas que eu mato por semana, e tudo é F1 Angus, fêmea, 5% de carcaça choice mais, 10% de carcaça choice e 85% de carcaça select.
E aí eu viajo para os Estados Unidos e eu vejo que os programas Beef on Dairy, que é Angus na holandesa, produz 92% de choice acima. Olha a importância do acasalamento, olha a importância do touro, olha a importância da genética. Pessoal, obrigado. Eu estou extremamente decepcionado com o Roberto, que ele, como grande especialista em carne, eu achei que iria mostrar coisas fantásticas de carne. O Roberto acaba de dar uma das melhores aulas de melhoramento que eu já vi na minha vida. Isso chama trazer a realidade para nós. Isso é muito em homenagem ao meu amigo William Gould, que sempre bateu nessa tecla nos últimos 60 anos, né? E, meu amigo, minha admiração por você cresce a cada dia. Roberto, você é fantástico. Você traz a realidade para os pecuaristas e pecuaristas. Eu acho isso uma coisa assim. Sua contribuição à pecuária brasileira é fantástica realmente.